Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, também do santuário, eu queria refletir com vocês, a partir de modo especial, do Evangelho deste final de semana, que é a sequência do Evangelho dos discípulos de Emaús, muito conhecido de todos nós. Mas provocar assim uma reflexão, talvez de um modo um pouco diferente também, numa perspectiva de como que Jesus vai abrindo os olhos dos discípulos, vai motivando eles, fazendo eles superarem a fragilidade, superarem os medos que se faziam presentes diante de tudo que havia acontecido com o próprio Jesus. Todo o seu sofrimento, sua morte. E de modo especial também isso é um olhar para todos nós. No sentido de Jesus também nos dá essa palavra de superarmos os nossos medos, as nossas fragilidades. E assim como fiz também hoje de manhã na reflexão, eu gostaria de partir, não diretamente do Evangelho, mas que pudéssemos assim tomar como referência, como aproximação para nos ajudar a entender esse Evangelho na sua profundidade, a forma como que Deus vai atuando na vida da gente, tomarmos a partir da arte da cerâmica, que eu acredito que é exatamente o trabalho de Deus na vida da gente. A gente sabe, a gente conhece, deve ter visto em filmes ou em leituras, essa importante arte milenar de recompor as cerâmicas que são quebradas. Quando a peça ela se rompe, os grandes mestres da cerâmica, o que eles fazem? Eles assim, se concentram exatamente a buscar a melhor perfeição para o restauro. E a forma disso é o conserto com ouro.
Mas o interessante é o quê? Que os mestres da arte, da cerâmica, eles deixam a cicatriz da reconstrução, para exatamente mostrar que houve uma reconstrução, mas com um significado. O ouro tem o significado da colagem, né? Para mostrar exatamente para quem contempla aquela peça, quem é o dono da peça, enfim, para mostrar exatamente que ali está aliado 3 coisas importantes. Está aliado a fortaleza daquela peça, está aliado também a fragilidade daquela peça e, ao mesmo tempo, está aliada a beleza que essa peça ganha. Esses 3 componentes. Por que eu trago isso presente para nós, essa forma dos olheiros? Porque os próprios cristãos, no seu princípio, eles também decidiram não omitir nada dos relatos. Procuraram ser fiéis. Da melhor maneira, assim, fazer a transmissão dos relatos, assim, seja das aparições do ressuscitado, sem ficar ocultando as rupturas que houveram, desistência, conflitos daquele primeiro grupo, as feridas que surgiram naquele grupo, mas também as marcas todas que acompanharam eles durante a vida. Mas, de modo especial, aquelas grandes marcas que foram infligidas durante a paixão e morte de Jesus. Hoje de manhã eu disse assim que eles poderiam tranquilamente ter suavizado os relatos, adocicado um pouquinho, né? Ter feito assim tudo de uma forma mais suave possível, omitido os aspectos mais polêmicos dos ensinamentos, ou aquilo que foi assim, as partes mais humilhantes do fim dramático de Jesus. Mas, pelo contrário, eles procuraram deixar exatamente como estava o relato, com todas as cicatrizes das feridas completamente à vista, sem nenhuma dissimulação. Mas para quê? Para que não somente buscar ser fiel à história, mas, além de ser fiel, para mostrar a fortaleza, para mostrar a fragilidade e para mostrar também a beleza da reconstrução realizada por Deus na ressurreição, que é esse relato de hoje. Jesus aparece, saúda aqueles medrosos, desanimados, alguns brigados, e Deus vai restaurando eles, vai restaurando. Então, o importante é para mostrar exatamente o quê? Convinha mostrar exatamente o ouro que preenche essas feridas, que preenche as fendas de Jesus. Os membros feridos de Jesus. As marcas de sua entrega, pelo seu infinito amor. Então, esse eu acho que é o grande detalhe para nós. Para mostrar tudo isso o quê? No Evangelho, que somente a ação criativa de Deus, curativa de Deus e contínua do próprio Deus é capaz de ir costurando novamente os pedaços da nossa história, assim como fez com os discípulos. E ao mesmo tempo faz com que a gente descubra a beleza e a harmonia desses mesmos pedaços. Então, para dizer que tal como o oleiro, Deus vai nos recriando continuamente. Ninguém é, assim, descartado. Nada da gente é desperdiçado. E aqui é algo importante, porque Jesus, vocês percebem que Jesus, nos relatos das aparições, ele insiste com aquele grupo, sabendo da limitação daquele grupo. E fica lá insistindo, insiste. Porque ele tem certeza, assim, que eles não, assim, nada deles pode ser desperdiçados. Que eles vão conseguir, talvez não dar com uma grande oratória, mas eles vão conseguir dar testemunho. E vão conseguir cativar as pessoas. Então, para nós, isso é muito importante, porque, veja,
Repetir esse gesto criativo de Deus para a gente significa tomar nas mãos os fragmentos da nossa história, daquilo que foi vivido. Trazer, assim, isso das profundezas onde sempre estiveram presentes. Mas colocá-los isso agora na nossa frente, sermos capazes de tocá-los, como Jesus pede para os discípulos, tocar, para a gente contemplar, para a gente mirar isso tudo. Então, como o ouro da nossa existência, também não podemos esquecer outro elemento que é presente aqui, que junto com o ouro da nossa vida, da nossa existência, há também o Espírito de Deus. Então, com o ouro da nossa existência, aquecido com, vamos dizer assim, a força do Espírito de Deus, a gente tranquilamente, assim como aconteceu com os discípulos, nós podemos transformar as nossas feridas. A gente pode transformar as nossas crises. A gente pode superar as nossas rupturas em material de uma nova experiência de vida. Então, aquela experiência de encontro que aconteceu com os discípulos e a nossa própria experiência de encontro com o ressuscitado, dá para nós o quê? Força, dá para a gente tranquilidade, para a gente empreender um caminho diferente, empreender um caminho, um mergulho dentro de cada um de nós. Nessa perspectiva de quê? De que esse encontro com o ressuscitado vai reordenando as coisas, vai completando os vazios, vai corrigindo as distorções, vai, assim, revivendo as situações, vai conferindo os sentimentos. Foi isso que aconteceu com os discípulos, quando Jesus aparece e saúda eles. O Evangelho de hoje é muito claro com isso, né? Quer dizer, Jesus aparece de uma forma bastante repentina, há uma reação de medo e pela surpresa, há essa tendência de acreditar que podia ser um fantasma, mas Jesus, ele se credencia de uma maneira, se credencia assim, a se tornar presente, a se fazer presente, junto com os discípulos, de uma maneira que também deve ser a nossa. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é saudar, saudação de paz, a paz esteja com vocês. Mas a outra parte que eu quero chamar a atenção para a nossa reflexão, a segunda coisa que Jesus faz com os discípulos, ele não pede para, olhe para a minha cara. Mas o que Jesus pede para eles? Jesus mostra para eles mãos e pés. Mãos e pés que o quê? Que tem o sinal dos cravos da cruz. Para recordar para eles que o crucificado agora é o ressuscitado. Então, acordar. Mostra as mãos feridas. Mas não é uma mão com um ferimento qualquer, mas mãos feridas de tanto amor, de tanta doação, de tanta cura, de tanta bênção que ele deu, de tanto fazer o bem. Da mesma forma, mostra os pés feridos. Mas os pés feridos de tanto caminhar também, se deslocando em direção àquelas pessoas que precisavam, às famílias que precisavam, e pés que terminaram cravados na cruz. Então, a carteira de identidade de Jesus não é papel, não é um cartão, mas a carteira de apresentação de Jesus é exatamente as mãos e os pés chagados. E isso para nós é interessante porque é o sinal que torna possível nós acreditarmos que Jesus está ressuscitado. Então, caros irmãos e irmãs, eu diria assim, a exemplo de Jesus que ressuscita, Jesus quer que os seus discípulos também vivam como ressuscitados e que nós sejamos capazes de, no mundo, vivermos como ressuscitados. Mas como que nós precisamos viver como ressuscitados? Na verdade, que se as nossas entranhas elas forem capazes de se compadecerem, se as nossas mãos forem capazes de se abrir
se no nosso desalento a gente é capaz de levantar os nossos pés, e se nós tivermos essa grande capacidade de confiarmos uns nos outros, se o nosso olhar ele não fica fechado sobre nós mesmos, mas ele se amplia para ver o que assim acontece no mundo, as necessidades das pessoas, eu diria assim, então nós sim viveremos como ressuscitados, com uma semente que se rompe, assim como aconteceu com os discípulos. Hoje de manhã eu concluí da mesma forma como agora. Se você quiser conhecer alguém, eu diria assim, não vamos olhar para a cara, vamos olhar para as mãos e os pés. Se nós quisermos da mesma forma conhecer quem é um verdadeiro discípulo, a discípula de Jesus, vamos da mesma forma, vamos olhar as mãos e os pés. Mãos e pés que tem esse significado de quê? De revelar o amor do crucificado. Mãos e pés que revelam exatamente o amor sem fim, um amor até o fim, um amor doação. Enfim, eu diria assim, mãos e pés que revelam uma vida que é doada para que tantas outras pessoas possam viver. Aqui está, eu acho, o grande sentido do que nós estamos celebrando hoje, o grande sentido desse evangelho. É doação. Mas para a gente chegar a isso, a gente precisa ser também, assim, a gente precisa ser curado pelo ouro. O ouro precisa, às vezes nós estamos fragilizados, quebrados. Deus precisa nos consertar. Precisa deixar a marca, uma marca visível. Que Deus nos ajude, que esse evangelho nos anime também a sermos efetivamente discípulos, seguidores de Jesus Cristo no mundo de hoje.